Bem-vindo ao programa do INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, uma organização não governamental criada em 1995 pelo movimento sindical. Fazem parte do INSPIR as três maiores centrais sindicais brasileiras: a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a FS, Força Sindical, e a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Compõe ainda a direção do INSPIR, The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, a FLCU, Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, Confederación Sindical de Trabajadores e Trabajadoras de las Américas, CSA, que congrega as centrais sindicais das três Américas. O objetivo do INSPIR é contribuir na promoção da igualdade racial e combater a discriminação no mundo do trabalho e na sociedade como um todo. Nosso programa busca dar voz aos inúmeros ativistas sindicais, de movimentos sindicais, lideranças políticas e intelectuais que militam por um país com igualdade de direitos e oportunidade para todos. O INSPIR está participando com toda a força da organização da terceira CONAPIR, Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Veja a seguir pronunciamento do secretário-geral do nosso instituto na Câmara Municipal da cidade de Rio Claro. Senhor presidente, Guinélio de Matos, senhores e senhoras vereadores, jornalistas, público presente, público que nos acompanha pela rádio e televisão, funcionários e funcionárias dessa Casa de Leis. Aqui estou, enquanto diretor, secretário-geral do Sindicato dos Químicos de Rio Claro e diretor do Departamento de Promoção da Igualdade Racial da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo e secretário-geral do Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial e conselheiro suplente do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. E em nome dessas instituições agradeço primeiramente a Deus e a todos que me deram a oportunidade de viver esse momento aqui na Câmara de Rio Claro. Meus amigos, o Conselho Nacional de Políticas da Igualdade Racial é um órgão colegiado de caráter consultivo e integrante da estrutura básica da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, órgão que tem como finalidade propor em âmbito nacional políticas de promoção da igualdade racial com ênfase na população negra e outros segmentos raciais e étnicos da população brasileira. Vereador Dalberto, além do combate ao racismo, o Conselho Nacional tem por missão propor alternativas para a superação das desigualdades raciais, tanto no ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, político e cultural, ampliando assim os processos de controle social sobre as referidas políticas. Vereador Paulo Guedes, a Presidência da República, na pessoa de Dilma Rousseff, declarou abertos os trabalhos para a realização da terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que tem data marcada para o próximo mês de novembro. A terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial deverá acontecer entre os dias 5 e 7 de novembro, com o tema Democracia e Desenvolvimento por um Brasil Afirmativo, segundo o decreto publicado no Diário Oficial da União, no dia 17 de abril. Amigo vereador Anderson Cristofoletti, aos estados e ao Distrito Federal cabe a convocação das etapas estaduais e distrital que ocorrerão até 30 de agosto, de acordo com as informações da Secretaria de Promoção de Política da Igualdade Racial, CEPIR. O regimento interno da terceira CONAPIR será aprovado pelo Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Vereador Julinho Lopes, no dia 19 de abril,
a CEPIR realizou o Seminário de Representação de Política e Enfrentamento ao Racismo em Salvador, Bahia, no âmbito de uma série de eventos preparatórios para a realização da conferência. Até o final de maio, portanto, está chegando o final de maio, serão realizados 4 seminários, em Recife, Pernambuco, São Paulo, capital, Belém, do Pará e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vereadora Raquel Pistelli, as conferências nacionais são espaços privilegiados de debate e construção de propostas para o avanço das políticas públicas, precedidas por etapas municipais e estaduais. Tem havido inserção de novos formatos, conferências livres, virtuais e consultas dirigidas a grupos específicos. Vereador João Zaine, a quem faço uma referência e homenagem pelo aniversário de hoje. A 3ª Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, portanto, em São Paulo, ocorrerá nos dias 23 e 24 e 25 de agosto, no município de São Paulo, e as etapas realizadas nos seguintes períodos. Sugeridos que a conferência ocorra entre 8 e 30 de junho, conforme combinado na formação das subcomissões para a organização da 2ª Conferência Municipal, isso, senhor presidente, no âmbito da cidade de Rio Claro. Estas subcomissões em Rio Claro foram formadas com os presentes da última reunião realizada semana passada, portanto, se manifestaram escolhendo qual a subcomissão que fariam parte as seguintes pessoas ligadas ao assunto racial em Rio Claro. Na subcomissão de metodologia, Kise da Silva, Rose Santos e Terezinha de Oliveira. Na subcomissão de comunicação, amigo vereador João Teixeira Júnior, participarão Marcos Prado e Lourdes da Silva. Na subcomissão de logística, Ari Rios, Camila Cardoso. E na subcomissão de articulação e mobilização, vereadora Maria do Carmo, participarão Pai Henrique, Lúcia da Silva e este que vos fala, Francisco Quintino. Ainda ficarão decididas as datas e locais para as etapas que se seguem, as pré-conferências, na data de 14 de junho, numa sexta-feira, na sede da Gracifes. Depois, no dia 19 de junho, na quarta-feira, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara de Rio Claro. Meu amigo vereador Sérgio Calixto, a conferência de abertura será no dia 28 de junho de 2013, no Salão Nobre da Câmara, e a plenária ocorrerá no dia 29 de junho, das 8 às 17 horas, no auditório do NAM. Ressaltando, senhor presidente, que o município de Rio Claro já conta no calendário oficial com a Semana da Consciência Negra, com a criação do Conselho Municipal da Comunidade Negra, o CONEC, em 2001, e desde 2006, com o feriado municipal de 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Leis que contaram com a iniciativa do vereador José Pereira dos Santos, e que recebeu o apoio unânime dessa Casa de Leis. E em referência ao Estatuto da Igualdade Racial, promulgado pelo presidente Lula em julho de 2010, cabe toda essa situação de conferência, toda essa situação de reflexão de como anda a questão racial no Brasil, não só do ponto de vista do combate ao racismo, mas, sobretudo, da inclusão em relação à exclusão social e, sobretudo, de uma questão que é extremamente histórica. Haja vista que nós temos acompanhado avanços importantes nos últimos 10 anos, em função da inclusão, em função
da melhoria em termos econômicos do povo brasileiro, mas esses avanços, embora a gente pode observar que tem acontecido, na verdade nós precisamos continuar na luta, tendo todo o apoio da sociedade, tendo todo o apoio dos poderes constituídos, para que uma injustiça histórica encontre, com o passar dos anos, sobretudo na direção da recuperação, de uma reparação mais que necessária, já porque todos nós, em função de que vivemos numa democracia, é sobretudo lutarmos por direitos justos dentro de uma sociedade. Nobre orador, permite uma parte? Por favor, vereador. Primeiro quero parabenizar e agradecer a presença do Quintino aqui em nossa casa. Quintino tem uma história em defesa do sindicalismo, em defesa da igualdade racial, que praticamente dispensa apresentações. Então é uma honra, Quintino, você estar aqui na nossa casa hoje, num momento inclusive oportuno, e eu digo isso em dois sentidos, né? Primeiro, que é para combater um crime que vem infelizmente crescendo em nosso país e também atingiu nossa cidade recentemente, que é o crescimento dos movimentos xenófobos neonazistas. A sua presença é uma prova de que esse combate continua e que nós não vamos recuar nesse combate. Segundo, que esta casa, desde o dia 1º de janeiro, tem sido uma casa aberta à questão de todos os movimentos de diversidade, de todos os movimentos de inclusão, combatendo qualquer tipo de preconceito, seja religioso, seja de gênero, seja de opção sexual. Nossa casa tem mostrado essa nova cara, esse novo momento do Legislativo. Então acho que a sua presença aqui, Quintino, continua a casa nesse rumo importante de defesa da diversidade, defesa da democracia, de defesa da inclusão. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença essa noite, Quintino. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço essa oportunidade e peço ao senhor presidente a possibilidade de nos fornecer o material de filmagem que nos trouxe aqui, para que nós possamos levar à esfera nacional e estadual, sobretudo das centrais sindicais, a receptividade que a Câmara de Rio Claro tem em relação ao combate ao racismo. Obrigado. O INSPIR participou de diversas atividades relacionadas à organização do terceiro CONAPIR. Estivemos na cidade do Recife discutindo o negro no mercado de trabalho e em São Paulo acompanhamos o seminário também promovido pela CEPIR em torno da situação da mulher negra. Neste seminário foram entrevistados importantes lideranças do movimento negro. A primeira ministra da Promoção da Igualdade Racial tomou posse quando a CEPIR foi criada. Foi Matilde Ribeiro, histórica militante do movimento negro e do movimento de mulheres. Estamos aqui com a Matilde Ribeiro, ex-ministra da Promoção da Igualdade Racial e a atual secretária adjunta da Promoção da Igualdade Racial da recém-criada Secretaria da Promoção da Igualdade Racial aqui da cidade de São Paulo. Matilde, está nesse momento, no momento que nós estamos gravando aqui, está para entrar em segunda votação a lei que cria a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial aqui no município. Qual que é a expectativa da criação dessa secretaria? Bom, aprovado agora nessa segunda rodada, nós temos a expectativa de que o prefeito sancionando, a gente comece a ter as reais condições para o trabalho acontecer. Na verdade, o trabalho sobre igualdade racial aqui no município já existe há 20 anos, sob forma de uma coordenadoria, e a existência da secretaria levanta o status desse trabalho, né? São Paulo é um município grande e visto pelo Brasil como rico. No entanto, nós sabemos que aqui tem as duas pontas. Tem a riqueza, mas também tem a pobreza. E a população negra está mais do lado da pobreza, não porque gosta, mas porque tem um histórico de exclusão. Então, o trabalho dessa secretaria será de atuar conjuntamente com as demais secretarias. Hoje aqui, por exemplo, nesse seminário, o tema é desenvolvimento e mulher negra, não por acaso, né? As mulheres negras são as mais pobres entre os pobres. E também a maior parte da população, as mulheres são a maior parte da população brasileira, junto com isso as mulheres negras também. Então, pensar o desenvolvimento do ponto de vista econômico, historicamente,
este pensamento tem traduzido em manutenção de uma linearidade. Os que têm dinheiro continuam tendo e os que são pobres continuam sendo. Nesse caso, atualmente, inclusive pela motivação do governo federal e das políticas atuais, crescimento não pode ser pensado só do ponto de vista econômico. Ele tem que ser pensado também combinado com estratégias de inclusão social e de crescimento. E aí é a hora de colocar a questão racial de maneira mais contundente na agenda política. Nossa perspectiva, então, é de atuar em todas as pontas, sobretudo considerando trabalho, saúde, cultura, educação. Esses são os temas prioritários, sem deixar de lado toda a agenda. Matilde, a sua trajetória política tem se caracterizado pelo vanguardismo, né? E por abrir caminhos, abrir espaços que antes não existiam. Você é uma das protagonistas da criação da CEPIR nacional e agora está sendo uma das protagonistas da criação da CEPIR municipal, em que pese que nós sabemos que existia uma política de promoção da igualdade racial através da coordenadoria, que existia até então, mas que está avançando, né? que está indo para um outro patamar agora na condição de secretaria. Quais são os principais, você falou já um pouco, mas quais são os principais focos de ação dessa secretaria que agora coloca São Paulo também de novo na vanguarda da discussão da questão racial? Bom, você começou do ponto de vista pessoal, né? Eu tenho recebido missões bastante interessantes, que é essa, de criar organismos. Eu estou na minha 3ª versão. Já passei por essa experiência em Santo André, com a assessoria dos direitos da mulher, governo federal e agora governo municipal. É um grau de especialidade que custa caro no cotidiano, porque é uma política que exige muita determinação e, acima de tudo, muita persistência individual e coletiva. E aí vai o chamado para o movimento negro. Criar espaços dessa natureza não significa apenas ter uma sala ou um gabinete de secretário, mas significa a garantia de um diálogo o mais direto possível entre governo e sociedade civil, sobretudo o movimento negro e as organizações de mulheres negras. Do ponto de vista interno, Ramatiz, esta criação significa uma mudança de dinâmica dentro da administração pública brasileira. Na minha experiência federal, quando o presidente Lula me delegou a coordenação da política de quilombos, significou muita conversa com os ministros, na verdade, né? Para que eles entendessem essa prioridade e isso levasse não só à construção de um programa, mas, acima de tudo, de orçamento, porque não existe política sem orçamento. Em âmbito municipal, o prefeito Fernando Haddad tem nos dado a tarefa de dialogar principalmente com a Secretaria de Educação para contribuir na ampliação da implementação da lei que obriga o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira no ensino, a Lei 10.639. Esse vai ser o nosso carro-chefe. Aliás, já está sendo, né? Nós pretendemos agora, nesse mês, lançar uma proposta de trabalho que viabiliza o mecanismo para essa lei ter mais visibilidade no município. A Lei 10.639, no nosso entendimento, a partir da igualdade racial, ela não se esgota na sala de aula. Ela promove também um diálogo com a sociedade e com as demais políticas. Nós estamos indo por esse caminho e acredito que é um caminho que será próspero no sentido de contribuir para que a transversalidade, que é uma palavra mágica, parece, né? Basta falar de transversalidade e tudo acontece. Não é bem assim. Nós temos que ter leis, temos que ter normas, temos que ter mecanismos e, acima de tudo, orçamento. O secretário Netinho de Paula tem sido muito insistente com o prefeito e com demais organizações aqui no município para que o orçamento seja real e o mais amplo possível. Matilde, a partir da sua longa experiência e a partir da importância que tem a cidade de São Paulo, o peso econômico, social e a presença negra da cidade de São Paulo,
qual é a expectativa que você tem em relação a esse terceiro CONAPIR? Olha, a primeira conferência, ela era novidade, né? Nós tivemos que desbravar o Brasil, você deve se lembrar, pela estratégia que nós adotamos, em 3 meses eu percorri como ministra os 26 estados do Brasil, participando das conferências estaduais e também de diálogos com governos estaduais e com o movimento social como um todo. Hoje nós estamos falando da terceira, né? Foi em 2005 a primeira, 2013, 8 anos depois. Já temos no Brasil, pelo governo federal, condições de fazer um balanço dessa política. Na minha visão, o balanço é positivo. O Brasil tem avançado através das estratégias governamentais e monitorado pela sociedade civil na implementação das políticas de igualdade racial. Mas nós estamos falando de 10 anos contra 500. Foram 500 anos praticamente de desatenção à população negra. Então, não teremos soluções absolutas tão rapidamente. Por isso, é preciso fazer um balanço efetivo, os números que conseguimos, em termos de resultados efetivos para a população negra lá na ponta. Quantos quilombos regularizados temos no Brasil hoje? E quantos precisamos ter em curto, médio e longo prazo, considerando a demanda construída? Qual é a real inserção da Lei 10.639 nos municípios, nos estados e pelo Brasil afora? Como está o programa de saúde da população negra? Essas são respostas que essa conferência tem que provocar a partir da reflexão interna do governo e com a sociedade civil, para que nós possamos ter o número de quais são as conquistas. Quando eu falo número, não estou falando só de resultados matemáticos, eu estou falando de mudança da qualidade de vida da população negra. E por onde mais nós temos que encontrar estratégias, inclusive de mudança do que está posto, para atender a essa necessidade, uma vez que vontade política não falta, né? Orçamento é sempre preciso ser revisto, porque não se inventa dinheiro na administração pública. Se define prioridade e, a partir da definição de prioridade, recompõe o orçamento. Esta é a questão chave para a gente conseguir avançar nas políticas de igualdade racial nos municípios, no Estado e também em âmbito federal. Ok, muito obrigado, Matilde Ribeiro, falando aqui com a gente nesse importante seminário. Muito obrigado. Laudelina Campos de Mello teve uma trajetória de vida que merece hoje maior visibilidade política, histórica, porque nasceu de uma família pobre, né, foi trabalhadora doméstica desde criança, como toda a família negra, teve que abandonar os estudos para poder trabalhar e ajudar a cuidar, né, dos seus irmãos, de seus pais. Laudelina Campos de Mello, ela nasceu em Poços de Caldas, né, Minas Gerais, e viveu lá por um bom tempo e chegou a ser até presidente dos clubes, de um clube negro famoso chamado Clube 13 de Maio, né? Ela sempre teve essa capacidade de trabalhar enquanto uma trabalhadora doméstica, mas também participar da vida política da cidade, principalmente dos direitos da comunidade negra. Saiu nos anos 20 de Poços de Caldas e veio para São Paulo, né, onde se casou, teve um filho e se radicou mais na cidade de Santos. A comunidade de Santos conhece muito a história de Laudelina Campos de Mello, nos anos 20 e nos anos 30, participou da Frente Negra Brasileira, né, Laudelina de Mello, e nos anos 1936, se não me falha a memória, ela fundou a primeira Associação das Trabalhadoras Domésticas do Brasil. 1936, no ano onde as mulheres tinham seus direitos negados, né? Laudelina Campos de Mello, depois de Santos, foi para a cidade de Campinas, né,
onde ficou muito conhecida pela luta que fez em defesa dos direitos das trabalhadoras domésticas, porque ela não admitia que a imprensa apresentasse propagandas, né, exigindo que a trabalhadora doméstica não fosse uma mulher negra. Então, esses anúncios racistas, né, veiculados na imprensa da cidade de Campinas, foi denunciado por Laudelina Campos de Melo, né? E ela conseguiu criar lá a primeira associação beneficente das trabalhadoras domésticas do Brasil. Depois desse trabalho, né, de organização sindical das trabalhadoras, onde ela fornecia informações sobre o processo de alfabetização, onde ela mediava direitos entre trabalhadoras, né, e patroas, né, que eram muito eivados de discriminação, preconceito, falta de respeito às trabalhadoras, né, ela conseguiu que essa experiência fosse uma referência também para o estado do Rio de Janeiro, onde foi criado também a Associação de Trabalhadoras Domésticas, Rio de Janeiro, acho que a Bahia também. E isso vai culminar com uma grande referência para a fundação do primeiro sindicato das trabalhadoras domésticas de São Paulo, que aconteceu no ano de 1882. Então, hoje, Laudelina Campos de Melo é uma mulher de muito prestígio entre as próprias trabalhadoras domésticas, que tem nela, né, um modelo de vida, um modelo de mulher guerreira que luta pela garantia dos direitos a todas as trabalhadoras domésticas, que a partir de 88 começa, né, a ser exigido por a maioria das trabalhadoras domésticas. Nós sabemos que elas, na sua maioria, são mulheres e negras. Muito bem. Tivemos aqui mais um programa do Inspira. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter participado com a gente. Espero que você continue nos acompanhando. É sempre bom entrar em contato com a gente. Você pode mandar um e-mail através do e-mail inspira@terra.com.br ou entre no nosso site www.inspira.org.br. E existe também o nosso jornal que nós temos enviado para o sindicato. Procure no seu sindicato o Jornal do Inspir. Esperamos que no próximo programa você esteja novamente com a gente. Muito obrigado e até o próximo. Jamba Kagumbi Kerema Turiawe